Pessoal, tudo bem? Aqui é o Davi, engenheiro Davi Pilar da MC Engenharia. E aí lá no grupo de WhatsApp do curso de PMOC, do curso de projeto de climatização, eu coloquei uma enquete lá sobre quais assuntos que o pessoal mais queria verificar lá. E o que ganhou foi exatamente o como montar o preço de um contrato de manutenção, né? Um contrato de PMOC, alguma coisa desse tipo. Então eu peguei aqui um modelo que eu disponibilizo lá num dos nossos cursos, que é um modelo de FPV, que é uma formação de preço de venda, tá? E que tem as análises embaixo. E vou mostrar para vocês aqui o preenchimento correto aqui de como é que funciona, pelo menos o preenchimento de como eu faço, tá? Existem interpretações, mas pelo menos é o preenchimento de como eu faço isso, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender nisso aqui é que uma FPV ela é composta por algumas informações. Ali tem primeiro o cabeçalho, eu não vou entrar muito em detalhes disso aí, senão é fazer o vídeo ficar muito extenso, tá? Mas ali, por exemplo, ali, ó, cliente, CNPJ, cidade, qual é o trabalho, qual é o número da FPV aqui, né? Qual é o número da FPV, qual é o contato interno, quem é a pessoa que nos atende lá, ou quem é a pessoa que a gente está acostumado a falar. E o número da proposta comercial, se vocês têm um número de proposta comercial. Eu geralmente uso mesmo o número de FPV para proposta. Eu uso lá FPV, uma sequência de números, proposta comercial, a mesma sequência de números. Isso aí já linka a FPV com proposta, tá? Quando a gente digita aquela sequência de números lá, já vai aparecer proposta e FPV junto, tá? E se tem alguma alteração da proposta também. Isso é critério de vocês, mas eu vou botar aqui, por exemplo, estamos gravando hoje no dia 6 de abril, 6 de 4 de 2025, tá? Então eu vou mostrar para vocês como eu coloco. E eu coloco lá 604-2025-01, se é o primeiro orçamento, é o primeiro FPV do dia, ou se é 2, ou se é 3, ou se é 4, ou se é 5, né? Quantas foram feitas no dia, tá bom? Nesse caso aqui é um domingo, né? Estou gravando isso aqui no domingo. Esse vídeo era para ter saído no sábado, mas eu precisei ajustar algumas coisas aqui. Então é num domingo, então vamos colocar. E eu coloco sempre, né? Esse igual a esse aqui. A proposta comercial vai ser o mesmo número da FPV, tá? Então, um cliente, vamos botar aqui, por exemplo, MC Engenharia. Então, nós estamos fazendo essa proposta para a MC Engenharia. 8577-859-000187. Aqui é o CNPJ da MC Engenharia. Depois tem que ajustar ali, né? Cidade Porto Alegre. E o trabalho então, contrato de PMOC para 100 máquinas split, tá? Então, vamos deixar assim. Então, a descrição. A primeira coisa que a gente tem que saber, uma coisa que eu bato muito lá e falo muito com o pessoal, é o seguinte: o que que nós vamos. Quanto é que custa? Quanto é que custa isso primeiro? Porque a gente primeiro tem que entender quanto custa para saber depois por quanto vende. O pessoal pergunta muito lá, quanto é que eu cobro por um PMOC de X máquinas? Quanto é que eu cobro por um PMOC de não sei o quê? Cara, num primeiro momento é irrelevante isso, tá? De quanto é que cobra por um PMOC de tantas máquinas ou alguma coisa assim. Primeiro tem que levantar qual é o teu custo. Depois de levantado o custo, aí sim vai no mercado olhar se aquele custo e aquele preço de venda estão compatíveis com o que o mercado está praticando. Nós não somos definidores de custo, nós somos tomadores de custo, entendeu? Então a gente não tem poder no mercado de definir custo, definir preço. A gente tem poder no mercado de tomar preço, de verificar se o nosso preço está dentro da média que se aplica. Tá? A gente não tem tamanho para isso, então é assim que funciona. Mas eu sempre defendo para o pessoal ali, digo, cara, não adianta vocês olharem quanto alguém está cobrando se vocês não sabem quanto custa para vocês. Daqui a pouco não vale nem a pena fazer aquele trabalho, tá? Então eu acho que isso é um ponto muito importante. Aqui, por exemplo, então, a primeira coisa que eu vou precisar num PMOC é saber quanto custa a mão de obra, né? Vamos botar aqui.
Mão de obra. É uma expressão já pouco usada atualmente, né? Mas ela serve aqui como exemplo didático, né? A gente já não fala muito questão de mão de obra. Quanto é que vai custar para nós, as pessoas que vão trabalhar? É uma pessoa, é uma dupla que vai trabalhar lá? Diz, não, Davi, é uma dupla. Ah, então tá. Então vai lá na parte financeira da empresa de vocês, fala com a contabilidade, com a contabilidade, com a contadora, o contador de vocês, e verifiquem quanto custa cada funcionário no total. Ah, não, é multiplicar por 2, não sei o que. Não é. Não é multiplicar por 2, tá? Verifiquem, é o salário mais os encargos, mais se vocês dão vale alimentação, vale transporte, o que vocês dão de benefícios, tá? Quem faz a contabilidade de vocês vai saber dizer, cada funcionário, ou pelo menos esses funcionários aqui dessa camada, custam 1, não sei quantas vezes. Tá, pensa que esse cara tá ganhando, vamos fazer aqui por um salário mínimo para ficar fácil aqui, um salário perto do mínimo, mas que ele seja fácil aqui. Vamos fazer por 1.500 então, tá? Então imagina que esse funcionário aqui, ele ganha 1.500, tá? E ele custa para a empresa 1,7 vezes, tá? Ele não custa o dobro, ele custa 1,7 vezes lá. Tá? Então esse é o valor do custo todo para botar esse cara lá todos os dias para repetir aquela mão de obra dele todos os dias. 1,7. O de vocês pode ser 1,8, pode ser 2, pode ser 1,3, 1,4, depende de benefícios, depende do monte de coisa que vocês pagam, tá? Para os funcionários. E o valor de 1.500 ali é só para ficar dentro da maioria da realidade e para ser um valor redondo, tá? Quantos funcionários são? Bom, é uma dupla, Davi, tá? Então são 2. Mas eu quero saber o valor da diária desses caras, né? Porque eles vão trabalhar por diária. Vocês trabalham sábado? Trabalham domingo? Não, trabalho só de segunda a sexta. Então dividam isso aí por 21, que é a quantidade de dias úteis que a gente tem no mês. Recapitulando, salário vezes o valor dos encargos ali deu 1,7, é um chute, tá? Uma estimativa, vezes 2, que é uma dupla, dividido por 21, que são quantidade de dias úteis. Mais ou menos entre 21 e 22 dias úteis quando se trabalha de segunda a sexta no mês. Tá? Vocês podem verificar isso aí. Olhem no calendário, contem no calendário quantos dias tem de segunda a sexta, tirem feriado, tirem tudo, vai ser 20, 21, 22, alguma coisa assim. Eu gosto de dividir por menos sempre, porque aí o valor dá um pouquinho maior da diária, tá? Porque tem dias tem mês que vai ser um pouquinho mais e um compensa o outro. Então eu não divido por 22, eu divido por 21, tá? Então, salário, encargos, quantidade de pessoas e divide por quantos dias trabalhados. Não é por todos os dias do mês, é por os dias trabalhados. Paga todos os dias do mês, mas só consegue ganhar dinheiro com eles nos dias trabalhados. Então é isso que a gente precisa, tá? Dá um enter, vai dar lá que a diária, né? Aqui, ó, vamos acertar aqui. Diária. A diária dessa dupla é 242,86. Então, com tudo que vocês pagam, dá 242,86. Aí, aqui em cima a gente diz que é para 100 máquinas, né? Então vocês vão ter que aprender na equipe de vocês quantas máquinas uma dupla dessas faz por dia. Eu vou dizer para vocês já que fica entre 10 e 15 máquinas, dependendo da expertise das pessoas, tá? Depende do que é, dependendo, dá pra fazer mais até, dependendo do estado das máquinas e tudo, dá para fazer mais. Tem PMOC que eu já atendi sozinho, eu já atendi sozinho com 20 e poucas máquinas no dia, dá de manhã, final do dia, atende 20 e poucas máquinas, tá? Então, numa média, pensem bem, se vocês têm 100 máquinas e vocês vão ter uma média de 15 por dia, então vocês vão fazer lá o seguinte, ó, 100 dividido por 15, então isso quer dizer que vocês vão precisar de 6,67 diárias. Aí tá
nas coisas administrativas da empresa de vocês. Vocês vão botar 6 diárias, vão botar 7, não sei. Eu vou arredondar aqui para 7 diárias então. Tá. Então, de custo, nós estamos falando de custo até agora, tá? Para atender esse cliente, custa para vocês R$ 1.700. Eles vão de carro, né? Então bota lá, carro. Quanto é que custa a diária do carro? Ah, meu carro é alugado. Eu pago 2.000 pelo carro, mais 2.000 de combustível no mês. Mais R$ 500 de manutenção por mês no carro numa média. Tá, então nós pagamos então 4.500 por mês no carro, com o aluguel, combustível e a manutenção. Não, Davi, esquece, o carro é meu, eu não tenho o aluguel. Pode não ter aluguel, mas deve ter um financiamento ou deve ter algum tipo de amortização nisso aí. Então, o meu conselho é o seguinte: tenha um valor para pagar esse carro, tá? Mesmo que ele não seja financiado, mesmo que ele não seja alugado, mesmo que ele não seja nada disso, coloquem um valor para a empresa se pagar aquilo ali, tá? Então eu vou querer lá 500, 600, 700, 800, R$ 1.000 por mês. Vamos botar nessa realidade de 4.500, por exemplo. Então vai ser igual a 4.500 dividido por 22. O valor da diária do carro vai sair R$ 204,55. São 7 diárias também. Imaginem que vocês então já têm agora, aqui embaixo, um custo de R$ 3.131,82 para atender esse contrato, tá? Davi, o pessoal não vive de luz lá e não está dentro aqui dos meus encargos aqui, que eu coloquei aqui. Não está dentro da alimentação, Davi. Ou por qualquer motivo não aceita alimentação, eu não sei o que é. Vamos botar aqui alimentação também. Alimentação. Bota aí, que? R$ 30. Quantos são? São 14, né? São duas pessoas, são 14. Vai ser igual a 7 vezes 2. Então vai ser 14. Então tem mais R$ 420 de alimentação. Tá? A RT, a gente também tem que botar um valor de RT aqui. A RT, para um contrato desses aqui, que vai ser um valor de ano, vai ser 200 e não sei quantos reais. Tá? Então vocês botem lá igual bota lá R$ 250 a RT no ano, mas lembrem que nós estamos calculando no mês. Então coloquem isso e coloquem aqui 1 dividido por 12, que é o quanto vocês têm que pagar por mês para pagar aquela RT. Tá? Vocês vão ter mais algum custo, impressão de documento, licença de software, não sei. Vamos botar mais aqui, ó, licença software, tá? Para aquele cliente lá, a gente vai gastar mais R$ 20 nesse cliente aqui. Então tá, então você já tem um custo de R$ 3.592,65 para 100 máquinas. Tá? Então levando isso em consideração, deixa eu salvar isso aqui, é para a gente não perder. Levando isso aqui em consideração, a gente pode ver que os maiores custos aqui é mão de obra e o carro. Tá? Então, se a gente tivesse que trabalhar, para que serve esse gráfico aqui embaixo? Se a gente tivesse que trabalhar uma redução de custo, não adianta trabalhar na licença do software, não adianta trabalhar na RT. A alimentação também, alguma coisa, mas o primeiro a trabalhar é a mão de obra e depois é o carro. Ah, Davi, é o meu carro aqui, eu dei uma mexida, troquei de carro, sei lá, alguma coisa assim. Agora ele custa menos. Bom, então vocês vêm aqui em cima e dividam, coloquem o valor novo aqui, né? Porque antes estava isso aqui, né? Estava R$ 2.000 de aluguel, mais R$ 2.000 de combustível, mais R$ 500 de... Eu não me lembro nem o que foi que a gente colocou. R$ 500 de manutenção por mês, tá? Então, vocês colocaram isso. Façam o seguinte aqui, não é mais 2.000, Davi, agora é 1.000. Então, aqui nesse gráfico vai mostrar para vocês onde vocês têm oportunidade de melhorar isso de uma forma ou de outra, tá?
Esse vídeo é um pouquinho extenso aqui, eu estou fazendo ele passo a passo para mostrar para vocês. Aqui nós colocamos ele como contrato, né? Então, nesse modelo de documento que eu uso, tá? Esse é o meu modelo de documento. Quando pegarem esse documento, vocês estão usando exatamente o mesmo modelo que eu uso para fazer os meus custos, tá? Então aqui, como aqui é contrato, né? Nós vamos vir aqui na coluna de contratos e ele puxou a informação para contratos. Fictício, tá? Chutei valores aqui. Primeira coisa que eu defendo, contrato de manutenção, até um certo ponto, vocês deveriam separar em o que é custo fixo de vocês e depois o que são os a mais disso aí. Estou tentando não falar muito termo técnico aqui para não confundir mais coisas do dia a dia, tá? Pensem numa coisa. Eu tenho que pagar uma sala comercial, eu tenho que pagar o salário do pessoal, eu tenho que pagar a luz, telefone, tenho que pagar essas despesas, esses custos fixos aqui da coisa, tá? Então, aqui no começo. O que eu faço? Eu vou lá e faço uma lista disso aqui, cara, isso aqui me custa 5 mil, 6 mil, 7 mil por mês. Então, a minha intenção é vender contratos 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil por mês até que eles batam nesse custo fixo. Então eu coloco uma margem menor. Isso é uma estratégia, é o que eu costumo fazer. Tá? Então eu coloquei uma margem menor para conseguir vender esses contratos. Eu não estou interessado tanto em lucro, eu estou interessado em pagar a minha estrutura fixa. Depois que eu pago a estrutura fixa, aí eu vou lá e começo a aumentar a margem dos meus outros serviços para começar a ganhar dinheiro em cima daqueles serviços. Tá? Mas é mais ou menos assim que funciona o pensamento. Primeiro, tentem pagar o que é fixo, e no momento que vocês estão conseguindo pagar o fixo, aí vocês vão começando a pensar em como ganhar dinheiro. Tá? Aqui eu botei 27%, pode ser o valor que vocês quiserem, alterem ali nesse documento, para a margem que vocês quiserem. Tá? Aqui tem o cenário 1 e aqui tem o cenário 2, mas aqui a gente já sabe que são 100 unidades. Né? Se são 100 unidades, né, por esse faturamento, se eu tenho isso aqui de custo e eu tenho 27% de margem, de markup, né, um valor que eu boto acima do meu custo, eu vou ter 884 com 11 e vai me dar um faturamento de 4.424. Tá? Quanto é que é meu imposto? É 6%? É 7%? É 10%? Quanto que é? Tá? Coloquem aqui quanto que é o imposto de vocês para esse serviço que vocês estão vendendo aqui, para o que é que vocês querem. Tá? Então, baseado nisso, ó, aqui, vamos consertar isso aqui já. Ó. Ele não está pegando isso aqui. Ele tem que pegar esse cara aqui, né, e botar para cá. E aqui, como eu copiei de uma outra planilha aqui, né, e trouxe para cá para poder mostrar para vocês, ele tem que copiar o valor, tá, de quanto que vai ser aqui. Ou vocês coloquem o valor do imposto aqui e depois façam, ou depois vocês façam aqui as alterações de cenário. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui, ó, que é o valor de faturamento, e, né, quanto que vocês estão faturando, vezes esse cara aqui. Já vai te dar um cenário completamente diferente. Tá? Entre esse e esse. E esse cara aqui, ó, vai ser o valor total do faturamento, né? Quanto que é o faturamento, menos o quanto que é o imposto. Vamos tirar aquele aqui. Esse vai ser igual a esse dividido por esse aqui. 85%. E esse cara aqui vai ser igual a esse dividido por esse aqui. 94%. Então a gente entende aqui que isso aqui, essa parte de baixo aqui, ele é como se fosse um DRE condensado, tá? Pedir desculpa a vocês, eu ainda estou ruim da garganta e do nariz ainda aqui. Mas é como se fosse um DRE condensado. Mas pensem aqui, ó. Esse cara vai ser igual a esse dividido por esse.
tem algumas pessoas que colocam sobre a receita líquida, eu gosto de botar sempre sobre a receita bruta, tá? Dividido por esse cara aqui. Porque pensem bem, se eu ganhei aqui, tanto faz o cenário 1 ou o cenário 2, eu vou faturar 4.424,02. E eu vou pagar isso aqui de imposto, só que pensem bem, se eu cair numa modalidade que eu posso pagar 6%, vai me sobrar isso aqui depois de pagar o imposto, que é a receita líquida. E se eu pagar mais imposto, vai sobrar isso aqui, que é a receita líquida. Tá? Esse cara aqui, ó, custos variáveis, por exemplo. Esses custos variáveis aqui, fiz um cortezinho aqui que eu precisei atender uma pessoa na porta aqui, já voltei. O que acontece? Então imaginem aqui, né, que nós estamos falando primeiro aqui, né, vamos voltar para o Excel aqui. Imaginem, né, já falei para vocês, bom, eu tenho um cenário que eu pago 6% e um cenário que eu pago 15%. Então aqui eu já sei que na minha receita líquida vai sobrar mais ou menos. É óbvio, né, se eu pago mais imposto ou menos imposto, vai sobrar alguma outra coisa. Agora, esse cara aqui, tá, que são os meus custos variáveis, eles são o cara lá de cima, ó, esse cara aqui. Tá? Então, esses custos variáveis, ó, vão ser o cara aqui de cima. Por quê? Porque eu já estabeleci que isso aqui que está aqui em cima são custos. Custo é o que tu gasta direto com a execução do trabalho. Isso é custo. Despesa é o que não está relacionado diretamente ao trabalho. Se eu alugo uma sala comercial, eu tenho a despesa da sala comercial trabalhando ou não. Não está vinculado a um trabalho. Agora, se eu vou lá e coloco, deixa eu pegar um exemplo bom aqui, material. Se eu vou lá e digo que eu preciso de R$ 1.000 de material para fazer aquele serviço, aquilo está vinculado diretamente àquele serviço. Então isso é custo. E despesas são coisas que não estão vinculadas diretamente àquele serviço. Tá? Espero que fique claro para vocês. Então imagina que se vocês têm lá, ó, por exemplo, custos ali. Custo de projeto aqui também tem uma diferenciação aqui, mas vocês podem esquecer isso para essa realidade de vocês. Vocês podem separar aqui custo disso ou custo daquilo, mas custo é custo, tá? Então pensem bem aqui, ó. Agora que começa a ficar a coisa que que as pessoas não entendem muitas vezes. Esse cara aqui é esse menos a soma desse cara aqui embaixo. Vamos só botar aqui, ó, que são aqueles dois custos, né? Então, vamos ver aqui o que deu de errado. Esse cara aqui é esse cara menos a soma desses dois de baixo aqui, ó, 57 e 58. Aqui é 57 e aqui é 58, que ele somou ele mesmo ali. Tá? Então pensem bem aqui, ó, isso aqui é a famosa margem de contribuição. Aqui que a tua empresa começou a ganhar dinheiro, porque ela teve que pagar tudo aquilo ali em cima para fazer esse serviço. E de um faturamento de 4.400 e alguma coisa, começou a entrar para a tua empresa 884 nessa realidade. E nessa realidade aqui, 485. Tá? Tem comissão sobre venda? Tem. Eu tenho um cara que vende lá. Então é esse cara vezes o valor da comissão aqui. Tá? Ah, mas a minha comissão não é 5, é 2, é 10. Bota 10 aqui então. Ó. Bota 7, 5. Tá? Vamos ver aqui se eu desse 10% de comissão aqui. Eu tenho um valor fixo de prospecção. Cara, eu tenho um contrato com alguém que faz a prospecção. E quando eu vendo, eu tenho que dar 2,5% para esse cara. Bom, se eu tenho que dar 2,5% então para alguém, é o valor da venda, né? Vezes esse cara aqui. Deixa eu só ver uma coisa ali, tá certo? Só entendam bem se é pela receita bruta ou pela líquida, tá? Geralmente é pela bruta, tá? Então aqui a gente já começa a montar.
Então pensem bem, 4.424,02, eu gasto 265 de imposto, sobra 458. Eu gasto lá em cima de custo 3.274,47 e poderia ter outros tipos de custos aqui, sobra 884. Pago 442 de comissão, porque eu pago 10%, e tenho 2,5% para alguém quando o cara vende, eu pago 2,5%. Ou é o custo do teu setor comercial. O meu setor comercial costuma custar 2,5% do faturamento, ou 1% do faturamento, ou 3% do faturamento, salário das pessoas que estão envolvidas no comercial, tá? Tanto faz. Tem o aluguel? Cara, tem o aluguel. Quanto é que ele pesa no negócio? Ele pesa 4%, tá? Vamos ver aqui. Ele pesa 4% na média do meu faturamento. Tá? Depois, no outro vídeo, eu explico mais ou menos como é que é isso. Comunicação, ele pesa 2,30%. Eletricidade, 0,6%. Gestão. Eu tenho uma equipe de gestão aqui? Tenho. Eu tenho alguém que faz a gestão disso aqui tudo. Costuma pesar 17%. Isso é um fictício, eu chutei esses valores aqui, tá? Não é que costuma é o que o mercado fala, costuma é o que, pelo histórico aqui, a gente entende que eu peguei todos os meus custos e botei ali, peguei faturamento, tudo, a média costuma dar 17% nessa realidade fictícia que a gente está inventando aqui. Cara, eu tenho um administrativo? Tenho, não tenho, entendeu? O que não deu aqui, né? Deixa eu ver, tem coisa errada aqui, quer ver? Ó? Essa fórmula está errada aqui porque ela não está travada aqui, ó. Agora ela vai dar certo, quer ver? Deu. E aí, com todos esses custos, que foi o que eu estabeleci para minha empresa, que eu vou gastar 10% com comissão, 2,5% com prospecção, 4% de aluguel, 2,30% de comunicação, eletricidade, gestão, administrativo e direção. A direção da empresa vai ser remunerada em 9,50%. Tá? Então, estabeleci isso aí. Aí eu tenho a feliz notícia de que, opa, estou devendo 35,57%. Isso quer dizer o quê? Que essa margem de 27% não me atende, entendeu? Se eu colocar aqui 35%, ó, 50%, 100%, 120%, opa, 150%, 200%, 7,12%, 220%, 215%. Ó, eu quero 8 e alguma coisa de lucro líquido. Então eu tenho que me custar 3 e eu tenho que vender por 7 para que eu possa ter essa margem aqui de 8 e alguma coisa por cento. Aí diz, Davi, tá maluco, Davi? Eu não consigo vender por essa margem aí, Davi. Tá maluco. Não, tudo bem, então tá. Vamos passar esses caras para cá então. Tá bom, tô maluco então. Então tem que mexer na tua empresa. Quanto que é o teu imposto? Meu imposto é 6% aqui. Tá. O imposto é 6%, igual lá? Então deu aqui, por enquanto deu tudo igual, porque recém pagamos o imposto. Comissão sobre vendas aqui é 10%, olha, Davi, vou ter que pagar só 5%, porque eu não consigo. Tudo bem. E eu também, 4% de aluguel é muito para mim, vou ter que pagar 3% de aluguel. Não é que eu vou pagar 329,19 no mês. Imagina os potinhos, né? Eu falo aqui, o pessoal ri de vez em quando. Imagina um potinho para aluguel, um porquinho para o aluguel, um porquinho para luz, um porquinho para eletricidade, para comunicação, o que for. Quando eu faço esse serviço, eu pego 329,19 e boto dentro do porquinho do aluguel. Chega no final do mês, a gente quebra o porquinho, pega aquilo ali dentro e paga o aluguel. Entendeu? Como faz com a comunicação, com a eletricidade, com a gestão, com a administração. Olha, Davi, comunicação 1%. Eletricidade 1% também. Não vou ter gestão porque a minha empresa não tem margem para isso nesse momento. Não vou ter administrativo, vou eu fazer tudo e direção também não vai ser remunerada X%. Vai pegar só o valor do lucro líquido que sobrar no final do exercício. Tá bom? Tá bom, sem problema nenhum. Aqui a gestão
recebe 9,5% de tudo que é vendido na empresa como um salário por mês. Tá? E ali não. Vejam que aqui aumentou de 8,61 para 54,16 o lucro líquido. Tá? Como aqui eu tenho 100 máquinas, né? Ó, o valor do unitário é o mesmo ainda. Só que aqui a rentabilidade da minha empresa é 54% do lucro líquido. E aqui é 8,6% porque eu tenho uma estrutura maior num lado e uma estrutura menor no outro. Tá? Então aqui o que acontece? Ah, mas aqui então eu posso vender por outro valor, Davi? Pode. Porque aqui pensei bem, ó. Se eu gastar 3 e pouco, eu vou ter que botar 7 em cima para vender por 10, quase 11. Não, Davi, isso aqui é muito. Eu quero 50% aqui. Opa, com 50% nessa realidade aqui nós ficamos devendo. No cenário 1, né? Mas no cenário 2 a gente ainda está bem. Ainda vai. 40%, vamos ver. Ó, 30%. 25%. Ó, 24%. 23%. 23,5%. 23,8%. Ó, 23,8% me garante 8% de lucro líquido no final do mês. Tá? Então, o que acontece? Com esse documento de FPV, vocês conseguem comparar o cenário 1 com o cenário 2. Tá? E vocês vão ver lá que, opa, para o cenário 1, com toda essa equipe que eu tenho, não adianta eu saber que o Zezinho vende por R$1.000 esse serviço, eu teria que vender por 10. Tanto faz, entendeu? E nesse aqui também não adianta o cara me dizer que vende por 10 se eu estou te dizendo que eu posso vender por 4.300. Por quê? Porque eu mudei a estrutura da minha empresa. Isso tudo transcrito aqui em números, estou comprovando para vocês. Tá? Então, se eu tenho uma estrutura de um jeito e eu tenho custos de um jeito, eu tenho que ter margem de uma forma. Se eu tenho estrutura de um outro jeito e margem de outro e custos de outro jeito, eu tenho que ter outro tipo de margem. Pensem que aqui a gente pode botar mais qualquer outra coisa que a gente precisa. Mas aqui, ó, sempre tem que ter mão de obra diária. Mostrei para vocês como é que faz lá, estamos recapitulando agora aqui. É o valor do salário vezes 1, alguma coisa, que é o custo lá. Contabilidade, o pessoal da contadora, o contador de vocês podem ajudar. E vezes quantas pessoas são, dividido por quantos dias úteis. Aqui, preço do carro, quanto é que ele custa para mim por mês, mais o combustível, mais a manutenção dividido por dias úteis. Ali eu fiz 21, né? E aqui eu fiz 22, ó. Já vai alterar. 21. Aqui eu tenho um valor de alimentação. Cara, eu vou pagar R$30 por dia para eles, vou pagar 10, pagar 20, pagar 30, não tá lá, ou tá lá dentro já. Coloquem as diárias aqui e vai aparecer. A RT, pega o valor total da RT, divide por 12, se é um contrato de 12 meses, ou por 6, ou pelo que for. Então vocês vão botar igual 1, que é uma parte de quanto do contrato. Se fosse um contrato de 6 meses, esse valor ia subir, ó. Mas é um contrato de 12 meses. Tá? Então, 12 meses. Licença de software ou qualquer outra coisa aqui. Eu preciso botar aqui uniforme. Uniforme. Cara, eu vou gastar com esses caras aqui, eu vou gastar R$300 de uniforme e vou amortizar isso aqui. Vai ser esse dividido por 12. Esse uniforme tem que durar um ano, né? E não. É igual a 1 dividido por 12. Vai dar aqui então R$25 por mês. Tá? Então vocês coloquem todos os custos, e custo é o que é direto no serviço, despesa é o que divide para tudo, e custo é o que é direto no serviço. Tá? Tem o custo de uniforme para esses caras. Os caras não vão ir de cueca, não vão pelado. Então, uniforme. Os caras não vão de ônibus, eles vão de carro. Então, carro. Aí tem as jogadas a se fazer depois, entendeu? Aí tem as jogadas a se fazer. Cara, esse carro leva mais de uma equipe, depois ele busca mais de uma equipe. Bom, aí tem que ver aqui como é que faz. Tá?
Se ele vai para 2 contratos, prevê a metade do custo aqui, porque ele leva todo mundo num lugar, leva no primeiro lugar, depois no segundo, depois no terceiro, e depois volta do terceiro para o segundo, para o primeiro. Então ele é 1/3 do custo. Vai aumentar combustível, mas vai diminuir a questão do custo por cada um. Tá? Tá bem extenso esse vídeo já aí, mas espero que vocês tenham entendido. Então, cabeçalho, informações do cliente, do contrato, do que vocês estão fazendo. Descritivo dos custos previstos, tá? Custos previstos. Deixa eu aumenta um pouquinho isso aqui para a gente finalizar. Descritivo dos custos previstos, tá? Dizendo aqui quais são os custos preenchidos. Gráfico para me dizer que se eu tenho que mexer em alguma coisa, primeiro vai ser no carro, na diária, depois no carro, depois na alimentação. Não adianta mexer no uniforme, porque o uniforme é irrisório para isso aí, tá? Aqui depois nós temos, já que nós colocamos lá que aqui é contrato, né? Se a gente colocasse que aqui seria instalações, por exemplo. Instalações. Ele ia puxar um custo aqui para instalações e a gente teria aqui um markup de instalações também, tá? Mas aí já fica um pouco mais complexo para o que a gente está fazendo nesse momento, tá bom? Mas a planilha permite isso. Aqui, vocês vão pegar o custo, qual é o markup, quanto é que vocês vão botar em cima disso aqui, qual vai dar o valor que esse mais esse aqui dá o faturamento, vai tirar o imposto e vai depois dar a participação aqui, né? Porque ele tem que pegar sobre esse valor aqui. Para vocês saberem que daqui a pouco tem um pouco de materiais, um pouco de engenharia, instalações, vocês põem as atividades que vocês quiserem. Ou não coloquem nenhuma ali, né? Isso quer dizer, coloquem uma só, né? Tá? Quantas unidades são, qual vai ser o valor pela unidade de venda, né? Ele vai pegar esse aqui e dividir pela quantidade aqui. E aqui vocês vão entender os custos de vocês. No primeiro cenário, com essa estrutura que vocês têm aqui, dá 37,5% quase por cento de prejuízo. E com essa estrutura aqui, vocês dão 8,07% de lucro. Davi, quero aumentar um pouquinho mais meu lucro ali. 24. Não, mais um pouquinho, Davi. 25. Mais um pouquinho, Davi. 30%. Aí sim que a gente vem para o que o mercado tá cobrando. Davi, o mercado costuma cobrar 55 por unidade. Estou chutando também. 55. Ah, 55? Então nós vamos botar aqui 40, vamos ver. Não, ainda é pouco, 45, ó. 50%, 55. Ó, Davi, 55 e 28. Vamos botar 54 aqui então, ó. Ó, Davi, com 54% de markup em cima do negócio, eu consigo ficar abaixo dos 55 aqui, ó. E aí eu dou 22, quase 23% de retorno lá. Então vocês entenderam que saber quanto o mercado custa é só nesse momento aqui, para saber se vocês estão alinhados com essa estrutura aqui, ou com essa estrutura aqui, ou com nenhuma delas. Agora, vender pelo preço que o mercado diz que é, não tem porquê, entendeu? Só porque nós somos tomadores de preço e não, a gente não faz preço. Aí sim, tem que saber o quanto o mercado vende para saber se o custo está ajustado. O custo está ajustado? Tá. Então a gente pode vender por esse preço que o mercado costuma vender. Davi, o meu negócio é que nem os Wagyu aqui, que eu faço massagem no cliente, eu boto música, eu converso, eu dou até uma consulta para o cliente lá depois lá e indico ainda uns florais para ele. Bom, então vai ser mais caro, né? Concorda comigo que vai ser mais caro. Mas aí é um outro caso, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. É um vídeo que ficou com 40 minutos quase aqui, mas infelizmente para explicar esse tipo de coisa tem que ser assim. Tem um colega que mandou um negócio aqui de um vídeo dele aqui. Eu vou ter que gravar um outro vídeo para explicar o dele. Tendo visto esse, eu vou gravar um outro vídeo para explicar o dele, tá bom? Abraço e até mais.